Eis-me aqui, Rinene. Eis-me aqui uma resposta a uma pergunta, a uma ordem. Mas para nós hoje, eis-me aqui, é uma resposta para o nosso chamado, para o propósito, o grande propósito das nossas vidas. Eu separei 2 textos e quero compartilhar com vocês sobre esse chamado, sobre essa vontade de Deus, sobre esse cuidado que Deus tem de nos trazer para perto dele com um propósito. E na medida que nós entendemos o propósito de Deus, o poder do Senhor, mais e mais, é ministrado através das nossas vidas, amém? O primeiro texto está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está falando de nós, amém? Vou dar uma salva de palmas para Jesus. É um bom momento para isso. Aleluia. Propriedade exclusiva de Deus. Olha só o que Deus está falando aqui. Deus está dando uma tarefa para nós, a fim de proclamardes as virtudes. O Senhor nos chamou para falarmos dele, não só através das nossas palavras, mas também e principalmente através das nossas vidas. Nós temos tudo o que precisamos para que a nossa vida, para que os nossos discursos apontem para Deus. Esse foi o chamado, e nós queremos entrar e mergulhar nesse rio que faz com que nós sejamos esses proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamados para proclamar. Queridos, guardem essa palavra no coração de vocês. Quando você acordar de manhã, lembre que você foi chamado para proclamar. Quando você for trabalhar, lembre que você foi chamado para proclamar. Quando você estiver num momento difícil ou num momento fácil, num momento de tristeza ou num momento de alegria, lembre-se que você foi chamado para proclamar. E aquele que te chama é aquele que te capacita. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando sobre aquela pessoa que faz com que tudo aquilo que Deus deseja em nós, Ele mesmo faz que se realize. Amém? Chamados para proclamar. Vou dormir, fui chamado para proclamar. Agradeça a Deus, porque Ele confiou a você algo grande, algo especial, algo muito nobre. Mas tem um outro texto que também fala de uma maneira muito especial sobre esse chamado. Aconteceu com Paulo, e está registrado em Atos capítulo 26, dos versículos 25, Atos 26, dos versículos 15 a 18. Disse assim, Paulo: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir. Amados, tem que registrar. Para te constituir ministro e testemunha das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quando Jesus encontra Paulo no caminho, Ele não falou que estava encontrando Paulo para salvar ele, mas encontrou ele para transformá-lo em ministro e testemunha. Amém? Quem já foi encontrado pelo Senhor aqui? Levanta a mão, pode levantar a mão, se expressa. O Senhor te encontrou para que você seja um ministro dele, uma testemunha dele. Amém? Amado, quando você acordar, você tem que lembrar que o Senhor se encontrou contigo, que o Senhor foi até você num dia especial, aquele dia que você nasceu de novo, aquele dia que você foi restaurado, aquele dia que os seus pecados foram perdoados, aquele dia que você teve o seu nome escrito no livro da vida, para te transformar em ministro e testemunha dele. Ele te deu um propósito, Ele te deu uma direção, Ele te deu um caminho, Ele quer que você enxergue lá na frente, porque é para isso que você foi chamado.
E para que isso aconteça na sua vida, Ele te dá tudo. Tudo, basta pedir. Ministro e testemunha, Hinene, em hebraico. Essa expressão acontece lá em Isaías 6,8, que fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, essa expressão no sentido mais amplo, ela tem uma profundidade muito maior do que simplesmente se apresentar. Eu estou aqui, pode falar. É muito mais profundo. Quando Deus nos chama, a maneira que nós devemos nos comportar é uma maneira contundente, que faz com que o ambiente mude, seja transformado. É como se estivesse dizendo: estou às ordens, pode falar, o que você ordenar eu faço. Amados, é uma resposta de confiança daqueles que sabem que aquele que está falando, como Paulo, Senhor, Senhor. Naquele momento ele já entende que aquele que falava com ele não era qualquer pessoa, era alguém que tinha autoridade, tinha poder e tinha graça, e certamente faria dele algo especial, tiraria ele do lugar que ele estava e colocaria ele em um lugar muito melhor. E Paulo não era qualquer pessoa, mas Paulo era um homem que temia Deus, temeu de forma errada, fez coisas de forma errada, mas ele fez temente. Ele fez para fazer o melhor. Ele tinha ordem na sua vida, ele tinha respeito, ele tinha zelo, ele tinha cuidado. E Deus vê nisso algo muito bom para nós. E nós temos que prestar atenção na vida que Paulo tinha, também na vida que ele teve depois do encontro de Jesus. Realmente foi uma vida especial, mas na vida que ele tinha era uma vida diferente. Vida de zelo pela palavra, estar à disposição, estar pronto, estar sempre pronto para que Deus possa contar com você, em tempo e em fora de tempo. O Senhor te chama para contar com Ele, com você. Meu irmão, não crie momentos ruins na sua vida que te impossibilite de ouvir a voz de Deus, e mesmo ouvindo e sabendo que é Deus, você não consiga fazer, porque você está embaraçado com alguma coisa. Meu irmão, é tempo de você restaurar, é tempo de você trazer para perto aquilo que não está sob o teu controle, e falar assim: Deus, eu não quero mais controlar isso, mas eu sei que eu necessito, por isso eu quero colocar diante do Senhor. Espero que o Senhor faça algo grande, porque eu quero ouvir e quero atender. Chamado para fazer o que for, plenamente, inteiramente, independente de gostar ou não. A gente tem vivido um tempo que eu só faço aquilo que eu gosto, eu tenho que fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que está escrito e foi nos dado como palavra de vida e abundância. O andar corretamente segundo a vontade de Deus não é simplesmente você obedecer uma ordem, está diretamente relacionado a você ter uma vida protegida, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida rica, uma vida cheia de possibilidade. Nós procuramos isso, mas muitas vezes não entendemos que isso está diretamente ligado a obedecer a Deus. Amém? Eu creio, e a palavra dessa forma fala. Quando o Senhor fala, a gente tem que estar pronto. Quando o Senhor manda, a gente tem que estar à disposição, gostando ou não, mas por saber que é Deus que está fazendo, certamente a gente vai gostar, porque é bom. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, após essa pequena introdução, é compreendendo esse chamado. Esse chamado não é mais uma tarefa, e sim a tarefa daqueles que, como você, eu, como Paulo, foi chamado. Nós recebemos uma tarefa que vai bem além de cumprir ou entregar algo. É uma tarefa de ser alguém, de nos transformar em alguém que Deus quer que nós sejamos. Deus nos chama para sermos e para fazermos. Deus nos chama para nós sermos transformados. Deus nos chama para uma obra de grande responsabilidade. Mas antes de eu começar a fazer, eu tenho que começar a me preocupar em ser. E uma das primeiras coisas que Deus começa a fazer nas nossas vidas é nos transformar, é nos moldar, é deixar-nos pronto para aí sim começarmos a fazer algo. O ministério do Espírito Santo na nossa vida, ele tem dois enfoques. Um é te transformar. E meu irmão, deseje ser transformado por Deus. Deseje ser transformado por Deus. Entenda que isso é bom, e mais do que bom, entenda que isso é necessário.
Se preocupe em conhecer a vontade dEle para você. Se preocupe em conhecer a vontade dEle para o ambiente que você vive. Se preocupe em saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E a gente vai falar logo em seguida aonde eu vou encontrar essas informações. Mas por hora eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, segundo o coração dEle. Que somente dessa forma você vai ter liberdade, vai estar desembaraçado, nada vai prender o teu caminho, os teus passos. Você vai poder fazer. Você vai poder fazer. Nós não conseguimos fazer nada quando estamos amarrados. Nós não conseguimos cumprir um chamado se nós estamos presos a essas coisas desse mundo. E o Senhor fala na sua palavra que nós não devemos nos embaraçar com nada desse mundo. Esse mundo, ele coloca diante de nós muitas barreiras, muitos empecilhos. Foi falado já nesse seminário que nós estamos numa guerra, que nós lutamos diariamente, batalhamos. Temos que vencer lutas diariamente, guerras, temos que vencer obstáculos. Mas precisamos entender e compreender qual é o tipo de guerra, o tipo de luta. Quando o Senhor nos dá um seminário como esse, sobre vida sobrenatural, Ele quer falar alguma coisa para nós. Num tempo onde tudo é muito rápido, num tempo onde tudo é muito visual, nós acabamos nos prendendo nas coisas materiais e acabamos achando que aí nós encontraremos soluções para os problemas. A solução, amados, não está naquilo que você está vendo, mas a solução está naquilo que você crê, em Deus. Então o Senhor traz um seminário como esse e fala assim: vida sobrenatural, acima do natural. Muitas vezes eu não vou pegar com as minhas mãos, mas eu alcanço com o meu coração, eu alcanço com a minha oração, eu alcanço com o desejo de agradar a Deus. Não pego com as mãos, mas eu pego com algo que é muito mais forte e que retém muito mais. Nessa guerra eu preciso entender quais são as minhas armas. Em Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, coisas espirituais, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Nós temos lutas, passamos por dificuldades, temos visto violência, mas esse não deve ser o nosso foco principal, o nosso temor maior. Na medida que nós achamos que eu consigo me levantar contra a violência, no que diz respeito a pessoas, naquilo que eu imagino que eu consigo ser um opositor a um governo corrupto, eu estou focando pessoas, eu não consegui mudar nada, eu não tenho força para isso, eu não tenho armas para isso, eu não fui chamado para isso. O meu chamado é um chamado que se discerne no mundo espiritual. O meu chamado que se discerne através de armas espirituais. As minhas armas são espirituais. Quando nós lemos em Efésios 6,12, nós entendemos qual é a nossa armadura, de que forma que eu me protejo, quais são as minhas armas, de que forma que eu devo me atacar. O crente precisa entender que a luta dele não é contra aquilo que se vê, mas contra aquilo que não se vê. O crente precisa entender que o primeiro posicionamento que ele tem em relação a qualquer coisa é na direção de Deus. O se preparar do cristão não é só uma faculdade, não é só um bom trabalho, o que você imagine ser um bom trabalho, você ter um bom discurso, você ter uma forma diferente de fazer as coisas. Mas o cristão precisa entender que a arma dele são as armas que Deus dá para ele. E nós encontramos em Efésios 6 que a verdade, que a justiça, o evangelho da paz, a fé, salvação, a palavra de Deus, orações e súplicas. Amém? Igreja, essas são as tuas armas. As tuas armas. Um dos grandes aprendizados que nós podemos sair desse seminário é de que eu tenho armas e que eu tenho acesso a elas. Elas não são aquelas armas que normalmente o mundo usa, mas somente aqueles que conhecem a Deus. Comece a trabalhar, querido, para que essas armas na sua vida sejam armas normais do teu dia a dia. Eu trago o sobrenatural
para ser algo que eu naturalmente utilize. Você me entende? Algo que eu recorra no momento oportuno. Algo que eu faça tão logo se faça necessário. Quando você está num momento de dificuldade, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é ficar ansiosas, é ficarem desesperadas, sabendo que eu tenho a palavra à minha disposição e que nela eu encontro paz. Quando alguns se levantam contra você e te perseguem, muitas vezes você imagina que derrubando aquela pessoa que você vai fazer com que o seu problema seja resolvido. Eu tenho armas espirituais que eu posso transformar o coração daquela pessoa, a fim de que ela não somente saia do meu caminho caindo, mas principalmente que ela fique do meu lado, sendo um companheiro de ministério, porque esse chamado também é para ele. Amém? Glória a Deus. Ferramentas espirituais. A nossa luta é espiritual e nós precisamos entender, se lutamos no mundo espiritual, nós precisamos de ferramentas espirituais. E nós estamos falando aqui sobre uma vida sobrenatural, para nos levar a começar a agir, principalmente através do sobrenatural. O próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a importância e abrangência desse chamado. É maravilhoso servir. É maravilhoso ser transformados por Deus. Esse chamado ele é muito importante. Esse chamado ele é muito especial. Esse chamado ele é abrangente, no sentido que quando Deus me chama, como chamou Paulo, como chamou muitos daqueles que você conhece e fazem a diferença onde eles estão, é um chamado que não começa somente no momento que a pessoa sobe num púlpito, ou dá aula numa escola, ou no momento de oração. Quando Deus nos chama para nós sermos alguém, para sermos transformados naquela pessoa que Deus espera que nós sejamos, quando Deus nos chama para fazermos algo, Ele começa a fazer com que tudo isso alcance todas as áreas da nossa vida. Então nesse mundo espiritual eu tenho que sim fazer a diferença, não só numa pregação, num culto, mas esse chamado é para que eu seja um bom marido, esse chamado é para que eu seja um bom profissional, esse chamado é para que tudo aquilo que eu faça com excelência. E Deus nos dá essas armas espirituais para que tudo isso nós façamos da melhor maneira possível. Por isso que é abrangente. Meu irmão, não adianta você ser cristão num lugar e deixar de ser num outro. Eu estou dizendo da seguinte forma: não adianta eu só orar quando eu estou na igreja, para as coisas que diz respeito ao meu chamado na igreja, como servo de Deus, num ministério XYWZ. Mas eu tenho que aprender a buscar essas ferramentas espirituais na minha vida, no dia a dia, no cotidiano. Eu tenho que aprender a orar, eu tenho que aprender a clamar, eu tenho que aprender a buscar na palavra de Deus direcionamento para a minha família, para a educação dos meus filhos, para o relacionamento com a minha esposa. Essa batalha faz com que o nome do Senhor seja glorificado, e por isso que foi chamado para servir como ministro e como testemunha. Foi isso que Jesus falou para Paulo, e está falando para nós hoje. Está falando para nós hoje. Ministro e testemunha, aonde? Em todo lugar. Ministro e testemunha para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes temos muito mais oportunidades no nosso dia a dia do que num tempo que a gente vive na igreja. Nós não podemos imaginar que a nossa vida com Deus tem que ser em 2 ou 3 horas o tempo que nós passamos numa igreja, numa célula, em qualquer outro lugar. Ali eu pego para sair e fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós sempre falamos no monte, quando nós nos reunimos, nós subimos no monte para orar, nós subimos no monte para buscar a presença de Deus, nós subimos no monte para buscar discernimento, buscar graça, buscar transformação, tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas não é lá no monte que a coisa vai acontecer, é quando nós descemos e passamos a viver, e passamos a interagir com as pessoas, e passamos a ter oportunidade de fazer com que essas pessoas conheçam a Deus através da nossa vida. Que a nossa principal pregação seja o nosso testemunho. E não um testemunho que somente fale de coisas simples, como nós temos falado aqui, de coisas incríveis, de coisas poderosas. As pessoas querem conhecer os teus milagres. As pessoas querem saber de um Deus que restaura casamento.
As pessoas querem conhecer um Deus que cura os enfermos. As pessoas querem conhecer pessoas que têm testemunho de dívidas pagas. E tudo isso Deus tem para aqueles que buscam Ele. Mateus 6,33 está falando sobre prioridade. Mas em tudo aquilo que o Deus Senhor fala assim, vem para mim, Ele sempre tem uma resposta positiva. Esteja comigo. Ele sempre traz algo que vai te abençoar. Mateus 6,33 diz: buscai pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas nos são acrescentadas quando nós buscamos servir ao Senhor, quando nós falamos para Ele: Senhor, eis-me aqui, o que Tu queres? Estou te dando. Ele diz: se você escolhe ser Ele prioridade na sua vida. Marcos 10,30: que não receba já nesse presente o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir, e vida eterna. Muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas. Muitas vezes temos que fazer escolhas difíceis, e são escolhas necessárias na vida, para que nós venhamos viver uma vida impactante com Deus, uma vida que seja profunda. E muitas vezes as coisas parecem que se distanciam, mas o Senhor está falando assim: se você abrir mão de casa, você vai receber 100 vezes mais de casa. Se você abrir a tua mão de irmãos, filhos e filhas, de coisas, você vai receber 100 vezes mais. Mas o primeiro passo que eu tenho que te dar, e o Senhor te chama para ser parceiro dele, disso: vem até mim, eu tenho algo para te dar. Mas isso só vai acontecer na tua vida se você for até o Senhor, se você der prioridade a Ele, se você ouvir a voz dEle, se você entender que aquilo que Ele tem para você é melhor do que qualquer coisa que você tenha. Aleluia! É um bom momento para louvar ao Senhor agora, porque é uma palavra maravilhosa que Deus tem para você. A despeito da circunstância, se você crê naquilo que Ele tem dito para ti, certamente você vai experimentar o melhor do que qualquer um que possa estar numa situação melhor que a sua. Ele continua falando sobre ser e sobre fazer. Em Ezequiel 36:26: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Jeremias 32:39 diz assim: dar-lhe-eis um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem dos seus filhos. Deus é tremendo. E essa obra de transformação, para que nós possamos ser, para que nós possamos fazer, está diretamente ligada à obra do Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo, a um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo. Compreendendo a capacitação, o próximo tópico, eu quero falar sobre o antes e depois da vida de Pedro. Nessa ilustração, nessa história, nesse fato, a gente vê o quanto nós precisamos de Deus trabalhando na nossa vida, para que nós possamos fazer as coisas que Ele quer que seja feito. A despeito do muito se esforçar para fazer o que é importante, nós precisamos sim sermos revestidos de poder, e nós temos que buscar esse poder, e só buscamos quando nós verdadeiramente entendemos a importância dele. E a gente vê na vida de Paulo, na vida de Pedro, um homem que andou com Jesus, se relacionou, conversou, passou um tempo precioso, um tempo de qualidade. Ele amava Jesus, ele tinha desejo de fazer a vontade do Senhor, ele queria se expressar da maneira correta, mas ele não tinha aquilo que era mais necessário, que era o próprio Deus agindo dentro dele. E no dia que ele recebe, no dia que ele é revestido do poder do Espírito Santo, aquele homem deixa de ser um homem vacilante, um homem medroso, um homem que muitas vezes se assentou na roda de pessoas que não deveriam se assentar. Ele se levanta e começa a ministrar, ele se transforma num pregador, ele se transforma em alguém que dá testemunho de Jesus, que confessa Jesus. Ele fugiu antes, mas agora com o revestimento do Espírito Santo de Deus, ele se levanta e ele confessa Jesus de uma forma especial. Ele é um homem corajoso, e mais do que isso, ele se torna um encorajador da igreja, alguém que mostrava para as pessoas que valia a pena viver. Amados,
Nós temos à disposição esse Espírito. Nós temos à disposição essa oportunidade de termos uma mudança maravilhosa na nossa vida. Nós temos que estar ansiosos por recebê-lo. E ao recebê-lo, nós temos que estar ansiosos para fazer com que cada vez mais esse Espírito tenha liberdade, esse Espírito tenha condição, ele seja alimentado por oração, por palavra, por uma vida reta diante do Senhor, a fim de que ele direcione, a fim de que ele fale e nós devemos ouvir. Quando nós oramos, amado, complicado não é Deus ouvir a nossa oração. Quando muitas vezes nós passamos horas e horas orando, é para que nós possamos ouvir a resposta de Deus. Deus está ouvindo tudo que a gente está falando, mas Ele quer que a gente ore. Mas muitas vezes a gente não consegue ouvir o que Ele quer falar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos muito do Espírito Santo para que se realize nas nossas vidas tudo aquilo que Deus tem preparado. Amém? Olha para Pedro. Olha para os relatos da vida daquele homem antes de conhecer essa experiência poderosa que aconteceu em Atos 2, lá na festa de Pentecostes. Ele era de um jeito, mas quando ele experimentou essa entrega, essa busca pelo sobrenatural, por uma capacitação sobrenatural, a igreja tem que procurar o sobrenatural, a igreja tem que procurar as manifestações do Espírito. Nós somos chamados para o evangelho de poder, não só de palavras, mas o evangelho de poder. O evangelho de cura, de milagre, de prodígio, de maravilha. Meu irmão, tenha vontade de ver coisas brilhando no chão, tenha vontade de ver anjo, tenha vontade de ver a manifestação poderosa de Deus, tenha vontade de ver mortos ressuscitando e comece a lutar para que isso se manifeste na sua vida, porque isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia! A igreja precisa buscar os milagres com anseio, com desejo, com vontade, porque isso glorifica a Deus. Fomos chamados para ministros e testemunhas, fomos chamados para servir, e muitas vezes lutamos somente para sermos servidos. Quando chegamos na igreja, nós temos que chegar aqui sabendo que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com reverência, com cuidado. Temos que preparar o nosso coração, porque aquilo que está acontecendo é algo único, que vai te colocar de pé, para atender o Senhor. Amém? O chamado de Deus é maravilhoso. Eis-me aqui é mais do que um posicionamento. Eis-me aqui é mais do que um estilo de vida, é um estilo abençoado de vida. Eis-me aqui é a resposta daqueles que buscam milagres, prodígios e maravilha. Estar à disposição do Senhor é aquilo que Deus quer para que você veja prodígios e maravilhas. Quando você for chamado para alguma coisa, meu irmão, esteja disposto, esteja pronto. Não fique duvidando, não fique imaginando ser aquilo bom ou não. Se o pastor te chamou, se o apóstolo te chamou, se houve diante de você um compromisso, um convite, meu irmão, aceita. Eis-me aqui é resposta para aqueles que querem ver o sobrenatural, os milagres, os prodígios e maravilhas. Eis-me aqui é a chave que abre portas. Eis-me aqui é uma chave que vai te colocar para dentro do lugar abençoado, para dentro do lugar especial, vai te colocar dentro da sala do alimento, para dentro da sala do relacionamento. Eis-me aqui é a chave que vai fazer com que você se lembre do que é importante. Eis-me aqui, abre portas. Agora esse estilo de vida, ele é alcançado na medida que nós desenvolvemos. E eu quero falar em 3 pontos. O primeiro deles diz respeito à palavra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento muito profundo com a palavra de Deus. Amados, orem por tudo aquilo que você sonha, por tudo aquilo que você deseja. Ore, busque, peça. Mas principalmente, ore para que você ame ler a Bíblia. Amém? A gente está falando de vida sobrenatural. E o Senhor está compartilhando com você o caminho que vai te colocar nessa vida sobrenatural. Ore para que você tenha amor pela palavra do Senhor.
Ore para que você tenha zelo. Ore para que a tua mente esteja preparada para receber uma inundação maravilhosa de palavras poderosas, que falam muito mais do que o escrito poderia se manifestar. A palavra de Deus, ela é viva, e ela tem que estar dentro de você, mais e mais, e cada vez mais, porque através dessa palavra você aprende sobre aquilo que vale a pena viver. Sobre aquilo que vale a pena viver. E quando nós aprendemos sobre aquilo que vale a pena viver, nós entendemos também sobre aquilo que vale a pena morrer. E nós fomos chamados para morrer para muitas coisas nesse mundo. E quando eu entendo o que vale a pena, eu entendo que eu tenho que largar, eu tenho que morrer para muitas coisas. Por exemplo, vale a pena viver para a tua família? Pelos teus filhos, pela tua esposa? Claro. Então você morreria por eles. Vale a pena viver para Jesus? Vale. Porque Ele é maravilhoso, então você morreria por Ele. Na palavra, eu encontro direcionamento. Na palavra eu encontro um propósito. Paulo encontrou em Jesus um propósito, um direcionamento. E a vida a partir dele, a vida daquele homem, a partir daquele momento, se transformou numa vida cheia de potencial. A despeito das circunstâncias, ele fazia a vontade de Deus, ele não temia pedras, ele não temia apedrejamento, ele não temia nada que se levantava contra a vida dele. Por quê? Porque ele tinha propósito, ele entendeu que valia a pena viver, por isso ele não tinha medo de morrer. Amados, muitas vezes deixamos de fazer coisas importantes, pois temos medo. Temos medo de perder, temos medo de não fazer, temos medo de alcançar. E o Senhor está falando para você, na palavra dEle, ali existe um caminho que vai fazer você não ter medo mais, sabendo que tem coisas que vale a pena viver, e por ela você morreria. Amém? Aleluia. O evangelista Moody fala que a Bíblia, ou ela afastaria ele do pecado, ou o pecado afastaria ele da Bíblia. A palavra de Deus, ela é cortante, meu irmão. Não terá uma vez que você, ao se colocar diante dela e buscá-la com zelo, você não vai ser transformado. E quando se fala de pecado, o pecado é aquilo que te atrapalha, aquilo que te embaraça, aquilo que rouba a liberdade de você fazer algo para o Senhor e de ser algo para o Senhor. Então, meu irmão, na Bíblia você encontra ali armas poderosas, direcionamentos poderosos para que a sua vida seja uma grande bênção. Leia a Bíblia. A palavra de Deus, ela te leva às promessas, e as promessas protegem o teu coração, trazem esperança, traz alegria. Ontem o pastor Daniel falou sobre o livro dele. Senhor, por que tanta demora? Diante da demora, existe um remédio: esperança. E a palavra de Deus, ela está cheia de promessas. Então ela está cheia de esperanças. O que você está esperando para você se debruçar na palavra de Deus e deixar que essa palavra te transforme por completo? Amém? Aleluia. O segundo ponto, o quinto, o lugar secreto, a prática da oração, o tempo a sós com Deus, o devocional diário. Nós precisamos falar com Deus. A nossa oração é a prática do relacionamento. Para que se conheça uma pessoa é necessário comer vários sacos de sal. Isso demanda muito tempo. Meu irmão, você precisa conhecer Deus na plataforma da oração. Você precisa procurar os lugares que se coloca diante da responsabilidade da oração. Muitas vezes nós não conseguimos orar sozinho, porque existe uma grande barreira. Nós falamos de uma guerra espiritual. Nós estamos falando de algo que te impede de você fazer a vontade do Senhor. O pastor Lamartine trouxe uma revelação maravilhosa na sexta-feira. Ele fala assim que o inimigo, ele fica chateado quando uma pessoa aceita Jesus. Ele perdeu uma pessoa, mas quando uma pessoa aceita ser dirigida pelo Espírito Santo, o negócio fica ruim para ele, porque aquela pessoa está disposta a ganhar muitas e muitas outras vidas para Jesus. Ele se torna um servo, ele se torna uma testemunha, ele se torna um ministro, ele se torna uma pessoa que faz com que o mundo seja transformado. Ele não é mais uma pessoa passiva, ele se torna uma pessoa ativa, uma pessoa pronta para ouvir a vontade do Senhor, e ele é capacitado para isso. É na oração que eu começo a entender algumas verdades são reveladas, algumas coisas que muitas vezes não está escrito, a gente não consegue ter clareza, mas o Senhor fala muito forte no nosso coração.
quanto mais você ora, irmão, eu sou prova, eu tinha uma dificuldade absurda de orar. Sempre as coisas deviam ser acertadas, conversando, eu me esforçava, eu sempre fui muito dedicado. Mas um dia Deus nos levou para um monte, já fazem 2, 3 anos que nós temos orado e temos tido experiências maravilhosas. Mas muitas vezes você fala assim, poxa vida, por que eu venho tanto aqui? Às vezes as coisas não acontecem. Aí o Senhor pegou e falou no coração, porque eu estava orando. Mas você está criando um ambiente para que a coisa aconteça. Você está criando um ambiente para que a coisa aconteça. Quando você ora, você cria um ambiente para que a coisa aconteça, aleluia. Quando você ora, você cria um ambiente para o milagre. Quando você ora, você cria um ambiente para a cura. Quando você ora, você cria um ambiente para a restauração. Quando você ora, você cria um ambiente para que Deus venha e faça da tua vida uma vida cheia de potencial. Quando você ora, você vê a glória de Deus. Então nós cristãos precisamos entender que a oração não é opcional. Ela é condição para uma vida. Quando você quer fazer com que algo na sua vida seja superdimensionado, quando você tem um dinheiro e quer investir esse dinheiro em alguma coisa que faça com que esse dinheiro se multiplique mais e mais, normalmente as pessoas procuram os especialistas financeiros, aqueles que passaram a vida fazendo investimentos, contratando serviços, que conhecem o mercado, que conhecem as tendências, para que ele te dê uma dica. A melhor dica que nós temos no que diz respeito à oração é Jesus. Se Jesus fazia, eu vou no pé dele. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ele orava. Prática da oração. Tempo a sós com Deus. Jesus procurava um tempo a sós com Deus. Ele não queria só falar, mas ele queria ter um ambiente onde ele pudesse ouvir a voz do Senhor falar com ele. Ele precisava disso. Ele tinha muitas escolhas para fazer. Em Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para um monte, a fim de que orara, e passou a noite inteira orando. Depois ele desce e escolhe os discípulos dele. Escolhas importantes não podem ser feitas antes que você tenha separado um tempo precioso de oração, onde você tenha criado um ambiente para que Deus fale com você e te dê direção. Amados, oração é fundamental para que aqueles que querem ter uma vida no sobrenatural, que vai além do possível, que comece a entrar no extraordinário, no incrível, no imaginável. É isso que Deus tem para nós. Desde que eu, como parceiro de Deus, vou até Ele e falo, Deus, eu estou aqui. Aí Ele começa a agir na tua vida. Ele começa a agir na tua vida. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Jesus orava muito. Sua relação com Deus era muito boa. E os discípulos aprenderam isso. Aquele grupo de homens que tiveram uma experiência maravilhosa em Pentecostes, eles ficaram orando pelo menos por 10 dias. Eles buscaram aquele momento com muito desejo. Amados, faz quanto tempo que você não passa uma noite inteira orando? Eu acredito que muitos já passaram por determinadas circunstâncias, por determinadas necessidades. Eu quero dizer para você que a sua vida, ela está em pleno funcionamento. Então ela está em plena necessidade. Ela precisa muito de tempos maiores de oração. Você quer ver algo mudar na sua vida, meu irmão? Comece a colocar teu joelho no chão e não levanta enquanto Deus não falar com você. Comece a fazer propósitos, comece a fazer jejuns, comece a buscar a Deus em lugares distantes, em lugares silenciosos. Ore baixo, ore alto, grite, pule. Não fica preocupado com a forma, mas se preocupe em orar. Em muitas oportunidades Deus vai falar com você através de pessoas, mas dá um passo na direção delas. E por último eu quero falar do Espírito Santo. Já falamos tanto do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos morada do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo vem morar em nós? A palavra que eu tenho aqui para vocês é parceria. Ele quer andar junto com você.
O Espírito Santo é a melhor companhia, está escrito lá em João 14, 16, 17. É o Espírito Santo que distribui dons, capacidades. Sem Ele não há transformação, sem Ele não há novo nascimento, sem Ele não há arrependimento. E Ele veio morar dentro de você. Ele quer ser teu companheiro. Ele quer que você interaja com Ele. O Espírito Santo quer que você ouça Ele. O Espírito Santo quer que você caminhe lado a lado, que você escolha estar com Ele. Romanos 8, 26, diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nesse texto de Romanos 8, 26, assiste, vem de uma palavra grega que chama sunanti lambanomai. E o entendimento dessa palavra fala que o Espírito Santo é aquele que quer te ajudar, que espera que você chame assim: vem me ajudar a pegar esse púlpito. Mas pegar esse púlpito para mim é impossível. E não é um pedido de ajuda onde eu falo assim: Espírito Santo, pega esse púlpito e faça o que tem que fazer com ele. Não. Espírito Santo, vem me ajudar. Pega esse púlpito junto comigo e vamos fazer algo com ele. Nesse texto, nós aprendemos que o Espírito Santo quer trabalhar juntamente conosco. Nesse texto nós aprendemos a maneira que funciona as coisas de Deus. Não que Ele não consiga fazer diferente disso, mas foi estabelecido por Deus para ser feito dessa forma. Não é uma falta de capacidade, não é uma falta de poder, mas é uma maneira de fazer com que nós também tenhamos um passo na direção de Deus. E demos também a Ele a importância da nossa escolha. O Espírito Santo não quer trabalhar sozinho, meu irmão. Nesse final de semana nós recebemos muito do Espírito Santo. Está na hora de você começar a trabalhar juntamente com Ele. Está na hora de você começar a pegar aquilo que está difícil e falar assim: Espírito Santo, vem me ajudar. Mas não achar que Ele vai fazer sozinho. Você tem que fazer juntamente com Ele. Estevão fala em Atos 51 que muitos resistiram ao Espírito Santo. Se resiste, não é uma obra unilateral. Se eu consigo falar não, se eu consigo dizer não, e Deus nos deu essa capacidade de escolha, então significa que Ele não vai fazer, se eu não quiser. Eu tenho que desejar, eu tenho que pedir, eu tenho que dar importância para Ele. Muitas vezes você vai acordar numa segunda-feira fria e lembrar que aquilo é um dia de maratona de oração. É dia de eu buscar o Espírito Santo. Eu preciso mostrar para Ele que eu quero trabalhar com Ele. Por isso eu vou fazer Ele ficar forte na minha vida. De uma forma bem didática. Estevão está falando para aquele grupo de pessoas que estão ouvindo a pregação dele: vocês por muito tempo resistiram ao Espírito. Amados, eu posso resistir. A Bíblia fala que eu devo buscar com zelo os dons espirituais, mas o Senhor só vai dar se você buscar. Se você não buscar, Ele não dá. Deus tem capacidades, Deus tem especialidades para você, Deus tem dons para te dar, mas Ele quer que você vai buscar. Vai buscar. Comece a interagir com o Espírito. Comece a fazer a tua parte. Como a gente tem falado nesse final de semana, Ele tem dado. Fomos abençoados com palavras tremendas. Mas vai acontecer na tua vida quando você escolher viver o sobrenatural, na medida que o Espírito Santo haja na tua vida. E por fim, eu quero falar sobre como interagir com o Espírito. Tem um texto que está em Ezequiel capítulo 47, que vai dos versículos 1 ao versículo 5. Uma visão que o profeta teve, e mostra como deve ser a maneira que nós venhamos nos relacionar com o Espírito. A maneira que nós devemos nos comportar em relação à obra do Espírito nas nossas vidas. O anjo leva Ezequiel a andar por 500 metros na direção de dentro do rio. E quando ele para, ele olha, a água está no seu tornozelo. Mas ainda não era hora de parar.
Ele continua andando por mais 500 metros. E ele para e olha, as águas estavam pelo joelho. Ele não parou. Por quê? Porque não era hora de parar. Ele anda mais 500 metros na direção do rio, para dentro do rio, para dentro daquela água. E ele para. E as águas nesse momento estavam pelos seus lombos. Ele parou? Não, não era hora de parar. Ele continua andando e anda por mais 500 metros. Eu já estou falando uma de 2 quilômetros para dentro do lago. É uma expressão espiritual. Só que nesse momento, as águas eram águas profundas. Ele não conseguia mais colocar o pé no chão. Aí já era hora de parar. Não porque o rio terminou, mas porque nesse momento ele já não tinha controle dos seus passos. A igreja me entende? Enquanto o pé estava no chão, ele podia ir para lá e para cá. Enquanto as águas estavam no joelho, ele podia se controlar. Enquanto as águas estavam nos lombos, ele conseguia se controlar. Mas quando ele entra com tudo, ele se aprofunda, ele mergulha no mar de Deus. Quando ele busca a hora do Espírito Santo, ele começa a ser dirigido pelo Espírito. Aí sim é hora de parar, porque ele está totalmente sob a direção do Espírito. E é isso que Deus quer para a nossa vida nesses tempos. O Espírito Santo é Deus, Ele que pode fazer essas águas, quando elas passavam, transformavam todas as coisas, traziam vida, e vai trazer vida até para o mar morto. Está falando de Deus, está falando da obra do Espírito Santo, está falando de nós. Onde nós passarmos com o poder do Espírito Santo, nós vamos levar vida, nós vamos transformar histórias, vamos restaurar pessoas. Mas desde que você se aprofunde, até que não dê mais pé. Até o momento que você não está mais no controle da tua vida. O Senhor está falando para você hoje, querido, deixa Deus controlar a tua vida. Se aprofunde, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de ler, não pare de querer se relacionar com Deus, enquanto você não vê que a sua vida está totalmente dirigida por Ele, aleluia. Vamos ficar em pé, aleluia. Nós queremos terminar esse momento com essa palavra na sua mente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a ver a sua vida, onde você está agora. As águas estão no seu tornozelo, meu irmão, busque mais. As águas estão no seu joelho, busque mais. As águas estão pela tua cintura, busque mais. Busque mais. Busque mais até que a água venha te submergir. Busque mais até que você veja que o Senhor está no controle da tua vida. Busque mais até que você veja Deus direcionando os teus passos. Busque mais. O Senhor te chamou a esse lugar para que Ele pudesse te dar um rumo, para que Ele te pudesse dar uma direção, para que Ele pudesse te dar uma nova história. Mas Ele quer que você vá mais. Começa aqui uma nova história na tua vida, meu irmão. Esse seminário te coloca diante de uma porta, e Ele te dá uma chave em Deus, para que você abra essa porta e adentre a sala do Senhor, e sente com Ele, e comece a desfrutar das suas maravilhosas bênçãos. Uma chave que certamente te levará a um novo tempo, um novo relacionamento com família, um novo relacionamento com amigos, mas principalmente um novo relacionamento com o teu chamado. Meu irmão, deseje. Durante o seminário muitas vezes nós escolhemos por você, chamamos você aqui para frente, para que você pudesse receber. Agora a palavra de ordem é que, se você quiser, você vem aqui na frente. Se você quer ter essa vida cheia do Espírito Santo, se você quer ser esse mártir, se você quer ser essa testemunha, venha até aqui na frente. Se você quer ter a tua vida direcionada pelo Espírito Santo, é você que está escolhendo agora. O Senhor se colocou diante de você e está dizendo para você: vem aqui,
Vem aqui porque eu já te dei tantas coisas. Vem aqui porque eu já administrei cura, já ministrei restauração. Vem aqui porque eu já tirei o medo do teu coração. Eu já te coloquei coragem, te coloquei ousadia. Vem aqui, porque agora você vai se colocar diante de mim. E como servo você vai se apresentar. E a tua oração, ela é curta, mas ela é poderosa. Ela é profunda. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Diga quantas vezes forem necessário: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero usar todos os teus dons, Pai. Eu quero usar a tua palavra no meu dia a dia. Senhor Jesus, eu não quero somente resolver as coisas na minha força, mas principalmente eu quero resolver as coisas, Senhor, na tua direção, no teu discernimento. Eis-me aqui. Faça a tua oração: eis-me aqui. Fala: Deus, eu quero te servir. Eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero estar pronto. Eu quero estar disposto, plenamente, por completo, gostando ou não. Na tua direção eu vou fazer a tua vontade, e na tua vontade eu vou fazer a diferença. Eu serei a resposta para esse mundo, porque a palavra tua está dentro do meu coração, e ela será multiplicada. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor me deu uma visão na sexta-feira. Uma visão que vocês fazem parte dela. Uma visão onde vocês podem ou não escolher fazer parte dela. Esses seminários de vida sobrenatural haverá de ser aqui no Brasil o maior evento desse tema. Milhares de pessoas ouvirão sobre o poder de Deus. Milhares de pessoas conhecerão o poder de Deus num seminário como esse. Nessa visão do Senhor me mostrava que isso acontecerá em muitos lugares desse país. Começa pela tua vida. Começa pelas nossas vidas. Deseje ser servo. Deseje estar pronto para o Senhor. Eis-me aqui. É poderoso e certamente fará diferença na sua vida. Escolha servir a Deus. Mas eu não sei, eu não tenho. Meu irmão, você tem, você pode, porque Deus te chamou. Como Ele fez com Paulo, Ele te capacita. Só que deseje ser diferente, com comportamento e uma postura diferente. Nós alcançaremos lugares longínquos, não por nós mesmos, mas pela força de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por cada vida que diante do Senhor está, por cada história, Senhor Jesus, que começa a ser mudada, Senhor Jesus, não a partir das suas próprias necessidades, mas a partir, Pai Todo-Poderoso, da sua vontade. Eles desejaram estar na tua presença, disseram: eis-me aqui. Eu oro desde já, agradecendo, porque em nome de Jesus, eles virão o teu poder se manifestar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém.